Olá, aqui estamos para o estudo de mais um capítulo do livro A Gênese. Hoje é o capítulo de número 6, que recebe o título condizente com a época em que foi escrito, de Uranografia Geral. É um capítulo que representa a transcrição de um conjunto de mensagens que haviam sido ditadas na sociedade parisiense pelo espírito que se identificou como Galileu Galilei. O médium que foi o intermediário desta comunicação foi Nicolau Camille Flammarion, que todos nós conhecemos. Aliás, as duas personagens históricas que aí estão são, por todos nós, conhecidas. E não apenas no âmbito espírita, porque muitas vezes a pessoa identifica aquela personagem a uma figura de relevo dentro da doutrina espírita. Mas não funciona assim, não, porque Galileu Galilei foi alguém que, na sua trajetória reencarnatória, provocou uma série de abalos no conhecimento que à época existia. Ele, em razão desses abalos, de suas posturas, foi colocado numa situação de extrema dificuldade, porque anteviu que aquelas suas conclusões o levariam, por ação da Inquisição, a ter o mesmo destino que outros pensadores que o precederam teriam. É a ideia de imaginar como se imaginava, e infelizmente ainda se imagina, que a Terra é o centro de tudo, quando nós sabemos, até pelo estudo que fizemos do capítulo anterior, que a questão não funciona assim. E Camille Flammarion era um astrônomo importante à época em que esteve reencarnado na França. Ele não só produziu inúmeros trabalhos do ponto de vista da ciência da época, ligados à sua atividade como astrônomo em Paris, como também, do ponto de vista espírita, trouxe contribuições extremamente notáveis. Eu sei que muitos vão, nesse instante, imaginar Urânia, porque também está aí um termo que ele apresenta para um romance que ele escreve tentando imaginar, a partir de suas conversas espirituais, a vida além da experiência terrestre. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o livro das Casas Assombradas, que representa um conjunto de relatos a respeito de manifestações espirituais extremamente convincentes, por uma questão muito simples. Aquelas manifestações não foram presenciadas por ele, mas à medida que se divulgaram, que foram aparecendo notícias a respeito delas, ele se entregou a pesquisá-las, a documentá-las, e isto traz ao seu trabalho uma seriedade muito grande. A Morte, Seu Mistério, é outro dos seus livros imperdíveis, porque a gente aprende demais com as colocações que ele faz, justamente mostrando o além da existência física. Kardec, que havia feito o estudo sobre os antigos e modernos sistemas do mundo, que tentam explicar a Terra, a sua participação dentro de um contexto que à época era conhecido e entendido. Qualquer dúvida sobre isso, eu convido você a resgatar a aula anterior,
em que nós tivemos justamente a análise sobre isso. Ele nos surpreende inserindo um capítulo que é não da sua autoria, porque os capítulos da Gênese são fruto das reflexões de Allan Kardec a respeito de pontos que ele entende precisam ter uma releitura, precisam ser observados pelo conhecimento científico vigente ao tempo em que ele estava reencarnado. É sempre muito importante bater nisso, porque nós vamos ver que, ao nos presentear com essa mensagem de Galileu Galilei, nós temos que ler esta mensagem também dentro do contexto do que se conhecia, mas eu vou me permitir avançar um pouquinho para não me limitar ao texto que ela traz. Seria até extremamente difícil fazer isso num último encontro, dado o número de itens em que a mensagem se estrutura. Se você tem aí o livro A Gênese, vai ver que ele fala sobre o espaço e o tempo, ele nos dá informações sobre a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, uma ideia complicada de se admitir hoje, mas as estrelas fixas, os desertos do espaço, essa é uma outra questão altamente complexa para se trabalhar, eterna sucessão de mundos, a vida universal e a diversidade dos mundos. Eu vou começar tentando sintetizar o capítulo numa única expressão. Eu sei que é complicado quando a gente tenta fazer esse esforço de síntese, porque a palavra uranografia geral já é essa tentativa. Ele tenta estabelecer uma cosmologia, né? Ele vai tentar olhar e nos informar a respeito do cosmos, algo que, para a época, não seria algo possível, exatamente porque os conhecimentos acerca da observação eram conhecimentos restritos. Embora houvesse em Paris a instalação exatamente de uma estrutura, de um observatório que permitisse olhar para o alto, identificando estrelas, planetas, esses equipamentos, esses meios de acesso eram extremamente limitados. Nós vamos precisar ver o século virar e com ele surgirem outros tantos equipamentos e recursos que permitam, no dia de hoje, fazer essa observação que eu vou fazer, né? Porque nessa ideia de cosmologia, nós vamos encontrar a referência por parte de Galileu Galilei de algo que não era original no sentido da ideia, porém não tinha a amplitude do que ele apresenta. Um espírito que viveu entre 1679 e 1754, 1754, Christian Wolff, um filósofo racionalista, foi ele quem cunhou essa expressão que eu vou usar para me referir ao capítulo, a chamada metafísica cosmológica. Essa expressão que ele originalmente apresentou, ela sofreu críticas extremamente sérias, mas também recebeu reforços importantes. O seu crítico mais feroz foi Immanuel Kant.
E Kant, através da sua obra Crítica da Razão Pura, quando faz o estudo das chamadas antinomias, ele diz: olha, só é possível ter uma cosmologia racional, não uma cosmologia dita metafísica. E ele, aqueles que conhecem o seu pensamento sabem, estabeleceu proposições que colocavam em xeque justamente essa ideia. Kant trabalhava em frentes muito diversas, né? Aquelas dizendo respeito à matéria, mas também dizendo respeito a questões que ele colocava como pertencentes à moral ou éticas. Então, você vai perceber no estudo dele essa preocupação de sempre racionalizar aquelas colocações. Mas, na virada do século XIX para o século XX, um outro pensador extremamente conhecido, principalmente pelos americanos, que é Charles Sanders Peirce, ele vai justamente tomar por base a metafísica cosmológica para trabalhar aquilo que Galileu Galilei, na mensagem, anteviu. Quer dizer, defende o Peirce que existe uma base científica evolutiva. E o que Galileu Galilei faz é exatamente isso. Exatamente isso. Quer dizer, muito antes de que nós pudéssemos conceber uma leitura assim, ele apresenta naquelas comunicações que estão estruturadas nesse capítulo essa ideia-chave, a de que o mundo faz parte de um contexto evolutivo que é universal. No universo observável pelos homens, no momento presente em que nós nos encontramos com a possibilidade de nos valermos de imagem do Hubble, do James Webb, de sondas que visitam planetas, de viagens até a Lua, assumir uma posição assim seria até razoavelmente fácil de trabalhar, não fosse justamente esta oposição mantida pela ciência de admitir algo além da matéria. Além da matéria. Ora, o espírito que ali está vem produzir um conhecimento que ele tem acesso. É essa a razão pela qual ele faz descrições que, para quem lê o texto do capítulo, vão parecer colocações sem muito propósito. Então, imagina falar a respeito de desertos espaciais. Olha, não tem. Nós, pela observação que temos do campo físico, vamos encontrar áreas que, então, foram apresentadas na nossa última conversa. Tem energia escura? Tem energia escura. Há espaços que não são ocupados? Do ponto de vista físico, sim. Os espíritos já haviam dito que não. O nada não existe no sentido de estar ali sem que seja possível a existência de algum. Do ponto de vista material, nós não observaremos, mas a informação, o real, é o espiritual. E esse espiritual, essa existência de uma realidade que precede e é muito maior do que a nossa, foi uma concepção filosófica, Platão, extremamente difundida e que foi lida e relida ao bel prazer. Os que quiseram ler isto como sendo algo de natureza efetivamente além da física, metafísica, fizeram todas as leituras possíveis. E os que quiseram ler isso dentro do ponto de vista de outras formas de interpretação, também têm se valido desse mesmo processo. O fato é que, ao dizer que o mundo das ideias era o permanente,
O que fez Platão foi dizer a realidade espiritual é precedente e, evidentemente, tem muito mais dinamismo do que a realidade transitória, que é física e que desaparece. Como a Gênese analisa ciência, filosofia, religião, cosmologia, como a gente vai ver agora, hoje, a origem da vida, os milagres, as leis naturais e a própria condição espiritual do ser humano, nós temos que levar em consideração que estamos diante de uma informação que ainda será confirmada, ela ainda vai ser objeto de profundos estudos, talvez não aqui, né? Mas além daqui, quando nós voltarmos para a realidade espiritual, munidos dessas informações que estão disponíveis desde 1868, quando foi dada a conhecer a primeira edição de A Gênese. E o capítulo 6º representa justamente essa colaboração que, para Allan Kardec, caiu como uma luva. Ela veio e ele publica parte do texto na Revista Espírita, mas, em seguida, ele reúne todo o conjunto das informações e apresenta nesse capítulo 6º, que permanece inalterado desde a sua primeira publicação. É um conjunto de mensagens que um espírito trouxe, e ele não tem a menor dúvida de aproveitar. Ele sabia que contava com a participação dos espíritos e traz alguém, eu já disse isso outras vezes, cujo passado, cuja existência foi marcada por um conflito, porque, do ponto de vista religioso, as ideias de Galileu foram censuradas, ele foi obrigado a abrir mão delas para não ser levado à fogueira ou a uma morte até mesmo mais terrível, que eram as sanções impostas pela Inquisição, no sentido de libertar a alma daquela visão equivocada que ela tinha. E a justificativa da Inquisição não era matar a pessoa por matar, mas era para tirar a alma daquele tipo de envolvimento em que ela estava, que faria com que ela sofresse um castigo infernal. Então, essa era a ideia-chave daqueles suplícios aplicados aos homens pelas mais diferentes razões. E, ao mesmo tempo, quando voltou atrás, ele foi censurado por aqueles que compunham o que se chamava ciência. Não, ele não podia ter feito isso, ele deveria ter insistido. Só que ninguém foi em seu socorro. Ele ficou, de repente, sozinho, isolado, defendendo uma ideia que, desde Copérnico, é uma ideia clara em termos de observação. A Terra não vem primeiro do que nada, não é o centro de absolutamente nada. Ela participa de um contexto, né? Então, esse capítulo, ele é um capítulo rico naquilo que nos traz de informações, né? É uma releitura que a gente pode chamar de astronomia espiritualizada. Daí eu ter optado por aquele termo antigo, que acho muito rico, que é a cosmologia, a metafísica cosmológica, né? Porque você tem uma leitura que não aparece. Primeiro, ele fala de cosmologia. Sim, o próprio título do capítulo, uranografia, cosmologia, são palavras sinônimas. Ele fala de uma cosmologia. Segundo, ele fala de uma metafísica do infinito, que é algo que efetivamente não era trabalhado em termos de informações. Havia o raciocínio desenvolvido no sentido de que, olha, há uma evolução, há uma coisa além daqui. Mas não, ele vem para dar detalhes. Ele fala de uma filosofia da criação. Há trechos que estão no capítulo
que revelam justamente isso. E o que é mais desafiador em todo esse contexto, ele faz uma teologia que se mantém atual. Ele coloca as informações a respeito da inteligência suprema e da causa primária, que são atualíssimas. Então, em 2026, se a gente for reler o livro, o texto do Galileu Galilei, o capítulo 6 da Gênese, nós vamos perceber claramente algumas passagens, o conhecimento científico já equacionou, né? Não é apenas a Via Láctea, mas não dava para falar diferente. Esse é um outro detalhe. Embora ele tenha falado diferente em alguns pontos, mas não foi além do que era observável, né? Agora, há outras questões que são particularmente muito claras, muito intuitivas. Quer dizer, elas são lidas hoje como uma verdade. Não havia relatividade de Albert Einstein, e ele fala sobre relatividade. Quer dizer, não havia esse tipo de ideia disponível. O médium não teria condições de trazer consigo essa informação, porque ela não era disponível. Nós sempre vamos ver o médium quando interfere nas comunicações, e isto é algo que não tem nenhum tipo de problema admitir, porque há uma parceria, ele preocupado em colocar acessíveis aquelas questões que, pela linguagem do espírito, não podem ser compreendidas por quem for ler o texto amanhã, por quem for examinar a mensagem. Mas ele tem, o texto, uma força filosófica que é muito superior ao conteúdo da astronomia de hoje. Com imagens do James Webb, com imagens do Hubble, ele traz justamente algo que a astronomia ainda não chegou, ainda não conseguiu chegar. Quer dizer, é muito interessante. O primeiro ponto que fica evidente, logo que quando a gente começa a olhar o texto, e eu disse que não vou fazer o exame de item a item, vou de blocos, né, para poder facilitar e cumprir o percurso do capítulo todo, já que ficar apontando, isso aqui não tem mais valor, isso aqui não enriquece. Todos os que se dedicam a estudar, a primeira coisa que fazem é conhecer o texto para o estudo, então não preciso ficar retido a ele, ou preso a ele, né? Quando é necessário, lógico que eu fico, mas quando não, acho que a gente pode fazer esse exercício de uma leitura global, para entender o contexto dessa cosmologia metafísica, né? Ou metafísica cosmológica, use aí como você achar mais adequado, mas a primeira ideia que já tinha sido desmontada no capítulo 5º e que agora é completamente referendada, se faz no sentido de que a Terra não é centro de nada. Nada. Nem a humanidade é a finalidade exclusiva. Nem a humanidade é finalidade exclusiva. A criação, longe do que afirmam textos sagrados, mas que foram escritos não por inspiração divina ou diretamente pela divindade, mas por espíritos que trouxeram informações que podiam ser compreendidas quando isto aconteceu por quem as recebeu. Não dá para falar além do que a pessoa tem condições de entender, ainda mais porque não era nada escrito, era algo inspirado, algo transmitido por canais mediúnicos que nós sabemos sempre se sujeitam ao filtrar. Então, como é que eu coloco algo que nem sei o que é? Então, a criação não é um evento único e encerrado em 7 dias, 7 eras, como se queira. Não é, mas não é mesmo. Isso está cada vez mais evidente. E o universo não é uma estrutura pequena e estática, como se admitia ali no século XIX. Né? Olha, é a Via Láctea. Não, mas não é mesmo. Ele apresenta uma cosmologia
que a gente pode qualificar de 5 maneiras muito diferentes, né? Todas elas sendo acrescidas. Não é A ou B ou C, não. É todo esse conjunto. Primeiro, ela é dinâmica. Isso quebrou a ideia de que o que está aí é o que está aí. Não é assim. Segundo, ela é plural. Então, não é aquilo que nós entendemos, é muito mais do que nós podemos vir a compreender estando num mundo feliz. E nós estamos num mundo de expiações e provas. Terceiro, ela é eminentemente evolutiva. Essa ideia da evolução, no século XIX, ela encontrou defensores ardorosos. Talvez o mais criticado de todos eles não tenha sido Allan Kardec, embora o tenha sido e muito, mas Charles Darwin. Quando defendeu a ideia da evolução, ele foi simplesmente execrado. Por quê? Porque não é possível, está tudo assim desde o princípio. Não, não. Há uma evolução nítida, basta você observar. E quem queria observar? Apenas os homens que, reencarnando na condição de espíritos mais argutos, mais interessados, se valiam dos equipamentos disponíveis para apresentar conclusões que não eram aceitas, como ainda não são, felizmente, hoje, por um número cada vez menor de pessoas. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter acesso à instrução, e a instrução ajudou a compreender melhor aquelas leis que são justamente os elementos sobre os quais a ciência se debruça. Ele mostra para a gente uma cosmologia infinita, infinita, né? Não tem limites, não tem. E isso ele vai descrever antes que se raciocinasse no sentido dessa possibilidade da infinitude. Naquele momento, a ideia era a da finitude do universo. Finito, restrito. Não, não é. Ele é infinito. E mais, esse é o ponto em que, efetivamente, cientificamente, há uma oposição forte ao que ele afirma. É povoada. Não, mas nós não encontramos. Olha, volta, dinâmica, plural. A palavra plural equaciona toda e qualquer manifestação que permita concluir, como ele conclui, que há povos, habitantes no cosmos, no universo, e que não mantêm a mesma estrutura fisiológica que nós temos. Mas a ciência presente, nós falamos sobre isso no último, meramente matemática, a existência de povos ao longo desses bilhões e bilhões de galáxias que tenham a mesma estrutura nossa e que, se têm, sofrem a mesma limitação que nós sofremos. Nós não conseguimos ir muito longe, mandamos um equipamento, a leitura do que ele emite é convertida, e nós tentamos fazer uma leitura, não há uma nitidez da observação, né? Se deduzia o que tinha no lado oculto da Lua? Sim, se deduzia. Mas alguém tinha visto para dizer como era? Não. A expedição é recentíssima, está nos nossos dias, e trouxe, então, as impressões do que foi possível observar naquele voo de quase 40 minutos, sem contato, sem possibilidade de uma descrição para quem estava na base, em Houston, aguardando as informações colhidas pelos 4 astronautas. Então, o que tinha? Não sabemos. E aí ficamos sabendo por eles, pelo relato que eles trazem, que, de certa forma, confirma o papel da Lua como um grande escudo protetor
da Terra, já que o número de agressões que aquela face sofre denota justamente isso, um escudo protetor para que a vida que aqui existe, dentro dessas limitações que cada existência representa, não se perca, de repente, por um grande acidente a ser provocado por um corpo espacial que chegue até a Terra. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas aí quem faz uma leitura de que a vida na Terra tem apenas 15 mil anos, 10 mil anos, bem, não vai admitir jamais você falar da extinção de dinossauros, não vai admitir jamais você falar da extinção de uma parte da vida que aqui existia, justamente em razão de um choque assim. O capítulo é, então, super revolucionário. Ele é muito interessante, ele é muito rico. Ele traz o homem para uma condição que é a condição espírita. E quando nós nos damos conta disso, nós temos que efetivamente parar e pensar, porque é isto que a informação que recebemos nos convida a fazer. Do centro da criação, que é toda a narrativa de textos sagrados reverenciados por este ou aquele, por esta ou aquela denominação, ele traz o homem para o interior de uma vastidão que é, na verdade, incompreensível. Ao menos no nosso estágio evolutivo atual, é muito mais do que a gente pode imaginar, compreender, né? Onde eu estou, né? Nesse grande concerto, onde eu me encaixo? Ele faz justamente tirar o nosso pé do chão. Tira o pé, porque essa ideia de que tudo gira em torno daqui e que você é... Não, ela não existe. Ela não existe. Nós estamos dentro de uma vastidão que não dá para compreender, né? Parte daquela ideia principal, né? Há uma cosmologia que é dinâmica, é plural. Então, espera, não sei aonde estou. E enquanto espírito, sei que estou reencarnado, tá? No mundo, mas além dele, as informações espirituais tentam nos esclarecer, nos orientar a respeito disso. Hoje, para qualquer estudioso, e não precisa ser ninguém altamente categorizado, porque se a gente disser que isso é informação altamente categorizada, vai estar dando uma de bem ignorante da realidade. Mas qualquer pessoa razoavelmente informada, qualquer estudante de ensino médio e mesmo fundamental, do 8º, 9º ano, vai nos dizer que há centenas de bilhões de galáxias observáveis. Eu chamei muita atenção no nosso encontro anterior para isso, universo observável, porque esta é hoje uma posição que a ciência adota. Olha, o universo, o que nós observamos, porque há outros que não deu para observar. Nós temos limitações de observação. Aquilo que a gente observa, olha, existem centenas de bilhões de galáxias. Então, seriam centenas de bilhões de vias lácteas. Então, não somos centro de nada. Cada galáxia possui, e é só olhar aí a nossa, tentar entender a que estamos, possui bilhões de estrelas. Então, centenas de bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas em cada uma delas, já assusta. Já tira completamente a referência. E é isso que precisa, porque senão o sujeito vai continuar entendendo que a vida se restringe aqui, e não pensa além daqui, e acha que dá para reduzir tudo ao que é observado aqui, e não é assim que funciona. Nós somos convidados, o reino não é daqui, então não fica nessa limitação, você não entende, você está parado numa coisa que
não vai te levar a nada, exceto a repetir experiências. O número de exoplanetas é abundante demais. O que é um exoplaneta? Composição da palavra, algo que está fora da nossa maneira de observar. São os planetas que estão como a Terra, limitados ao abrigo do Sol, e aí o sujeito diz lá, qualificando um, desqualificando o outro, a depender da visão que tem. Não, olha, existem exoplanetas fora dessa estrutura que nós estamos observando, que são abundantes. E o sujeito identifica isso, a imagem permite essa constatação, então vem essa ideia. Os sistemas múltiplos são comuns. Não há um único sistema, não há inúmeros sistemas, múltiplos sistemas, então não dá para a gente trabalhar. E em relação à própria Via Láctea, já ficou absolutamente claro que ela é uma entre incontáveis outras estruturas cósmicas. Então, veja, o que ele apresenta naquele momento, né, combatendo essa mediocridade cosmológica da Terra, a ciência do século XX confirma assim, ponto por ponto. Veja que ele traz algo que efetivamente vem em reforço do que Kardec havia deixado claro. Mas trouxe informação de espírito. Espírito, o que é o espírito? Dirão eles, os espíritos, para nós. Para vocês, podemos parecer nada, mas nós somos. Nós existimos, nós aqui estamos. Você não está me vendo? Não tem problema, mas eu existo. Estou aqui, estou te trazendo a informação. Estou numa dimensão, imagine essa palavra no século XIX. Hoje a gente fala dimensão com tranquilidade. O cinema nos fez entender dimensões, né? Ainda que fantasmagóricas, outras, assustadoras, aquelas, imaginárias, terceiras, as dimensões. O conhecimento admite as dimensões. Então você tem aí a introdução de algo que é, assim, fenomenal para a época. O texto afirma: tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Eu vou voltar para ler a frase, porque isso aqui é assustador. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Galileu Galilei formulou algo que só Albert Einstein, no século XX, vai trazer: a relatividade. A relatividade. Tantos mundos, espaço, na vasta amplidão, quanto tempos, olha a forma do Einstein, diversos e incompatíveis. Né? Há algo assim extremamente rico e que antecipa. É uma intuição relativista claríssima. Ele mostra isso, né? Com uma percepção filosófica fenomenal, porque a relatividade vai nos informar. O tempo não é absoluto. Ele depende dos sistemas, depende dos movimentos, depende das referências. Essa é a ideia que ele transmite, e essa é a ideia da relatividade. A ideia de que o tempo nasceria com o movimento do mundo, variando conforme os sistemas, e que não é uma substância independente, ela vem de encontro com o que a física moderna vai vir a desenvolver. Ele fala isso antes. Ele traz uma comunicação assim e apresenta isso num texto como quem está dando assim uma cancha fenomenal. Olha, confiram isso lá na frente. Confiram isso lá na frente. Vocês vão ver que aquilo que eu estou falando
É correto. Que diz a relatividade hoje? Não dá para a gente aprofundar muito, mas em algumas informações é possível, relatividade geral, né? Primeiro, tempo e espaço formam um contínuo. Segundo, gravidade altera o fluxo temporal. Observadores distintos experimentam tempos distintos. O capítulo não chega a esse cálculo, porque o que Einstein desenvolve é um cálculo, é matemático, mas ele, de uma maneira absurda, ele rompe com aquilo que só mais de 50 anos depois seria rompido, que vem a ser o tempo absoluto de Isaac Newton, né? E ele rompe assim, jogando todas essas informações em linguagem que a gente tem que parar, identificar e refletir. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Isso é relatividade geral. Quer dizer, tinha disponível essa informação na cabeça de alguém? Não, não. Aqui não, encarnado não. Porque precisaria vir alguém que o mundo reverenciou pela sua genialidade, Albert Einstein, para justamente colocar isso em termos matemáticos e desafiadores, que aqueles que o seguiram vieram o tempo todo tentando demonstrar estar certo. Estar certo. E aí você tem todo o desenvolvimento para poder trabalhar essa questão, né? Evidentemente, ele apresenta informações que depois você vai ver não são informações referendadas pela ciência dos nossos dias, mas são as informações que ele detinha. A ideia do éter, né? A ideia do éter, a matéria cósmica primitiva, o éter. Ele defende o fluido cósmico universal, isso Kardec trabalha a partir da informação dos espíritos, ele defende a ideia do éter, que era como cientificamente se colocava a questão, e fala de uma matéria primordial penetrando tudo. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós sabemos que esses dois elementos, o princípio espiritual e o princípio material, estão presentes na criação. Só o Criador não integra isto, mas esses dois elementos estão. Essa é uma ideia para o século XIX que se justificava. Evidentemente que o princípio espiritual não, ele é rejeitado, né? Aí tem toda a dificuldade de trabalhar com a existência de algo além da matéria. Por quê? Porque nós não observamos. É quando Kardec, então, radicaliza. Diz, ó, a ciência cabe o estudo das questões materiais. A ciência espírita, aquele ligado às questões espirituais. Porque foi o espiritismo quem trouxe esse conhecimento e o tornou disponível. Então, não lhe tire o lugar de observar aquilo que ele estruturou. E não estruturou pela ideia de um homem. Esse é o ponto mais importante. Não se trata de imaginar uma metafísica cosmológica, mas sim de demonstrar quem são vocês que escrevem. Somos as almas dos homens que aí viveram. E viemos te contar aquilo que nos é possível informar. Então, veja, não é algo que surge do nada, mas surge da impressão dos sentidos daqueles que frequentavam os salões em torno das mesas girantes. Né? Nós somos as almas dos homens que vivemos na Terra. E vem trazer informações que Kardec mais de uma vez registra. Eram completamente diversas das minhas ideias. Então, não é referendar o que eu pensava, mas era justamente desmentir o que eu acreditava. Não é assim. É mais, não é desse jeito, é diferente. E isto é altamente
claro, a ponto dele confrontar. Então, não tenta colocar régua material para medir algo que não é material. Não é material, né? A física dos nossos dias abandonou essa ideia do éter, né? E as formulações feitas não são mais aquelas que, à época, eram evidentes. Hoje nós temos campos quânticos, energia de vácuo, flutuações fundamentais, matéria escura, energia escura, como conceitos, né, que buscam justamente ser demonstrados. Agora, a ideia de vazio absoluto que os espíritos insistiram em dizer não existe, não existe, você acha que é vazio pelo seu campo de observação, mas não existe. Ora, essa ideia os espíritos haviam dito, deixado claro. E a física presente, ela é categórica em dizer não existe o vazio absoluto, né? O universo atual, para a física, não é sólido, não é vazio, é um grande oceano cheio de campos e interações. A ideia do éter era a ideia da época. Dava para falar de campo vibracional, interação entre campos vibracionais? Como? Se a palavra, se o termo não tinha uma explicação científica. Então, não dá para passar o carro na frente dos bois, né? Numa expressão antiga, porque não vai ter serventia. Você vai precisar deixar o carro atrás, que a informação chegue e que ela trabalhe. Há um ponto no texto, quando ele afirma que todas as substâncias são modos diversos de uma única matéria primordial, que é moderníssimo para valer, né? Na fórmula do Einstein, matéria e energia são conversíveis, né? E igual a mc ao quadrado. Essa fórmula todo mundo já viu, guardou, o difícil é a gente entender, né? Onde ele quis chegar para nos dizer esse tipo de colocação. Mas o fato é que a gente bate o olho na fórmula e diz, ó, se Albert Einstein conseguiu sintetizar isso em três letras, usando um símbolo matemático e um número. E nós batemos o olho ali e, pomba, isso dá para a gente explicar. Agora, a gente vai perceber que o capítulo, quando nos diz substâncias são modos diversos de uma única matéria primordial, princípio material, é o mesmo, tá? Ele vem nos mostrar a existência de uma fraternidade cósmica fenomenal. Talvez aquela ideia de que nós somos uma poeira estelar traduza isso. A poeira, o pó, micropartícula, deixa bem evidente isso. É a mínima porção. Olha, uma poeira estelar. A ideia não é nem um pouco fantasiosa. Ela vem sendo demonstrada, né? Algumas coisas são facilmente entendíveis. O ouro que nós temos no anel, ele é fruto de explosão estelar. O cálcio dos ossos que os nossos corpos têm é de antigas estrelas. O carbono da vida foi forjado em interiores estelares. Essas são informações que estão aí disponíveis. E o sujeito, então, diz, puxa, mas da onde ele tirou isso? Tirou do conhecimento espiritual, que é o conhecimento que o espírito da Terra busca aperfeiçoar, né? Então vem o cientista, um espírito que traz experiências anteriores, tem acesso à educação de maneira a que ela lhe permita o raciocínio
o desenvolvimento de ideias, e outras vezes ele até atropela aquele desenvolvimento de ideias que está ali. O cara está falando de coisas que ninguém nunca pensou. Sim, ele está demonstrando aquilo que ele já traz como espírito. Aquela informação, as ideias inatas, também, para nós espíritas, não apresentam nenhuma dificuldade de compreensão. Né? Para alguém, não, é um gênio, alguém que Deus separou, só ele. Não, é um espírito mais vivido, ponto. Não tem ninguém um grau de importância, porque o único que efetivamente importa é Deus. Tudo o resto é fruto da sua criação. Né? E ele não tem privilegiados, pelo menos Jesus deixa isso muito claro, e o raciocínio filosófico também, porque a partir do momento que, possuindo todos os atributos possíveis, a gente começou estudando a Gênese por aí, Deus, se ele tiver preferidos, vai perder o atributo da justiça, porque o que é justo não tem preferências. Não tem preferência alguma. Ah, mas ele só protege aqueles que vão no centro A. Acho que não. Acho que não. Os que vão no centro B, também acho que não. Aliás, eu tenho certeza. Não há protegidos por Deus. Há criados por ele e destinados à máxima perfectibilidade. Aí sim, quando então poderão ter uma ideia, entender o seu pensamento, entender as suas vontades. Até lá a gente continua batendo estaca e ficando preso a um determinado lugar. O universo como processo é talvez o ponto mais rico, filosoficamente rico, da mensagem que ele nos apresenta. Se a gente pega os itens, vai vendo claramente essa ideia de um processo, de uma sequência. Né? Então, a criação nunca foi um ato único. Ainda que o sujeito tente vou jogar isso ao Big Bang, no momento de explosão tal, não volta a possibilidade, é uma concepção, mas longe. Nós não temos como penetrar algo, exceto para estabelecer alguma âncora na nossa capacidade de raciocinar. Mas não dá para entender isso. O início das coisas não é possível. A compreensão no estágio evolutivo que estamos. E eu não sei se mesmo há espíritos em condições evolutivas que obtiveram as maiores, se eles teriam esse tipo de acesso. Porque nós temos que distinguir o Criador de tudo aquilo que ele criou. Nem é instantâneo. Olha, hoje dia, do primeiro dia, aqui separa isso daquilo. Não, isso é limitação de compreender o que está em volta. Então, você pode fazer um raciocínio assim, primeiro criou isso, depois criou aquilo. Tá, era um raciocínio perfeitamente possível, era um dos disponíveis à época em que foi colocado, mas não é o único, e nem representa uma ideia que sugira que aquilo está encerrado. Então, olha, é isso e acabou nisso. Não, presta atenção. Todo dia a ciência nos mostra que a criação é contínua, é dinâmica e é permanente. Contínua, dinâmica e permanente. Então, a gente tem uma cosmologia evolutiva que é clara. Ela se opõe àquela ideia do criacionismo clássico. Imagina, está aqui todos os animais que ele vai passar e você vai dar o nome. Como? De onde eu vou tirar o nome? De onde? Espécies que desapareceram. Essas não existiam. Poxa, mas hoje a gente encontra aí um osso que dá para, a partir da informação, dizer foi de um pterodátilo. Não, isso não existe. É criação, isso é coisa de cinema. Tá. O osso também. O osso também. Quando a gente encontra do lado da cidade em que mora, encravado numa rocha que permite... isso
Alguém inventou isso. Então, fica mais fácil fugir do conhecimento, né? E quem quer fugir do conhecimento, a gente respeita, porque evolutivamente vai ter a chance de se aproximar dele. Não precisa ser tudo numa encarnação só, não. Aliás, é dificílimo alcançar muito numa única encarnação. Isso do ponto de vista do conhecimento. Se a gente pensar na moralidade, não precisa ir além disso aqui. O que se fala hoje em termos de cosmologia? Que as estrelas nascem, mas também morrem. Existe a formação de galáxia. Existem colisões entre galáxias. E existe uma reciclagem cósmica da matéria. O que desaparece aqui vai aparecer lá. Mas, Nazil, isso é observável? Não, porque nós estamos falando de coisas de bilhões de anos. São conclusões a que se chega a partir do exame de pontos do que é observável. E isto favorece, né? Então, a ideia de Galileu de que o universo é um processo permanente, ela é fenomenal. E ele não se restringe a falar de um começo, o Big Bang, né? Então, para a ciência, houve esse momento inicial. Ele não fala isso. Ele diz, olha, há uma criação contínua, né? E isso é interessante. O texto, nesse ponto, é altamente moderno. Tem erros? Tem, né? Alguns que a gente cientificamente até vai dizer, olha, tem um sentido. Ele afirma que a Lua é originada diretamente da Terra. Ele faz essa afirmação. Pelos levantamentos feitos no solo lunar, na missão Apolo 11, 12, tudo aquilo que foi colhido a partir, a hipótese que a ciência tem hoje, está lá no site da NASA, a gente encontra, é a de que a Lua é fruto de um grande impacto. Um corpo mais ou menos do tamanho de Marte colidiu com a Terra e fez com que os detritos dessa colisão originassem a Lua, né? É a observação. Segunda, que ele diz, a Lua tem uma forma ovoide. Não é o que as imagens hoje permitem observar, né? Falam justamente de uma situação esférica, não ovoide. Ele diz, os cometas são distribuidores de princípios vitais, não no sentido espiritual do texto. No sentido espiritual do texto, isso perde um pouco do negócio. Agora, há hipóteses modernas sobre a entrega de água, moléculas orgânicas, compostos prebióticos que os cometas, seriam portadores. Então, a ideia não é absurda. O que nós precisamos é chegar até um cometa, né? Ter essa possibilidade de aportar no cometa e estudar daquilo que ele é feito. Mas a observação, ela tem levado a essas estruturas. Ele defende algo que na época era muito comum, que era a ideia de uma estrutura hierárquica entre os sóis, né? Então, você tem uma engrenagem que teria o ápice, etc. O que a observação dos nossos dias permite concluir é que nós temos estruturas que são extremamente organizadas, como os sistemas estelares, né? Mas acima deles existem as galáxias. Acima das galáxias, os aglomerados, os superaglomerados e até os chamados filamentos cósmicos. Veja do que se observa. Então, não é uma coisa assim de um sol central, não. São estruturas que se sobrepõem
umas às outras. E isso a partir de registros feitos por telescópios, imagens de raio-x que depois são decompostas e levam a esse tipo de observação, a esse tipo de conclusão. Então, veja como é rico o conhecimento moderno da ciência. Ele dá aquela imagem de uma estrutura com sol central. Olha, é maior, porque a figura do sol ela acaba sendo, nessa visão aqui atual da ciência, como a primeira estrutura, apenas a primeira, né? E o Sol que nós admiramos não é uma estrela de grandeza a merecer a centralidade de nada, pelo contrário. E esses sóis se perdem dentro desse contexto. Vai comigo aí no raciocínio, né? Para você fazer esses degraus, sistemas estelares. Então, não é o sistema de uma estrela, mas o sistema de várias estrelas. As galáxias. Pensa na imagem da Via Láctea. Os aglomerados de galáxias, que depois são observados como compondo superaglomerados de galáxias e filamentos cósmicos. No grupo de estudos, eu mandei essa semana uma imagem que saiu sexta-feira, quinta-feira. A imagem estava disponível. É lá um recorte, o sujeito mostra, e a gente fica maravilhado de ver aquilo. E não dá para fazer a contagem. É algo assim, ó, é um mapa que você olha, mas você não consegue aprofundar, porque você tem a impressão de estar observando num plano, e você, para poder dizer, teria que mergulhar, e não tem equipamentos disponíveis para esse mergulho, para fazer essa separação. O que os equipamentos já permitiram, trouxeram essas conclusões. Ó, são muitas galáxias, não é uma só, né? Não é o planeta, não é os que nós conhecemos aqui. Tem, conforme você vai avançando, se identifica um caminhão de planetas e põe caminhão nisso, né? Estou usando uma expressão muito fácil. Esse tom que o Galileu apresenta, ele dá uma ideia de sentimento cósmico que gente que nós nos referimos aqui na semana passada, no último encontro, também se refere. Carl Sagan, né? O Rives, o próprio brasileiro Marcelo Gleiser e até Albert Einstein foram muito claros no sentido de deduzir uma certa religiosidade cósmica, né? E o que vinha a ser essa religiosidade cósmica, Nazil? Primeiro, um assombro diante da imensidão. Pensa que o cara está achando, a Terra é o centro de tudo, criou a Lua, as estrelas, para que a gente pudesse, de noite... Tira isso. Isso é uma infantilidade, uma meninice que só mesmo o espírito no mundo primitivo podia manter. Quem está no de expiações e provas com os recursos que nós temos hoje, não pode mais ter uma ideia dessa. Tá? Então, é realmente muito grande. Segundo, você tem que ter uma humildade metafísica. O criador de tudo isso não é um cara de barba sentado no trono distribuindo presente ou castigo. Anotei aí, hein? Você deixou de ir no centro 3 semanas. Olha, isso aqui vai pesar na sua contabilidade. Para. Não vai reduzir a inteligência suprema, a causa primária, a um sujeito que transporta recados. Não é isso, mas não é mesmo. E essa continuidade do homem e do cosmos, ela é que nos joga, o reino não é daqui. O reino não está restrito ao que você está vendo. Veja Jesus, a atualidade. Agora o sujeito acha que o reino é um lugar nessa abóbada, com distribuição equânime de lugares para quem nós queremos. Então, você vai sentar lá, você vai sentar ali. Lembra quando a mãe dos 2 filhos de Zebedeu fez esse questionamento para ele? Olha, senhor, pode sentar um na minha direita, outro na sua esquerda. Ele deu risada. Disse, olha, quem decide quem vai sentar onde é Deus, tá? E eles podem fazer, mas tudo bem, eles estão me pedindo uma bobagem. Dizer, também ela e eles
não tinha entendido isso, porque isso provocou revolta nos outros, o que é perfeitamente comum, né? Porque eu também sigo ele. Não, mas você não vai sentar do lado direito dele, nem do lado esquerdo. Olha que bobagem. Né? Então, a limitação dos nossos espíritos é que faz tentar trazer o céu para cá. Né? E aí nós trazemos do jeito que a gente imagina. Então, eu vou para um lugar, cuidado, porque espaço e tempo não dão muito essa noção de lugar que você vai, não. Tá? Ainda mais quando o sujeito não admite a existência de dimensões. Ele raciocina como se tivesse encarnado. Aí é complicado, né? É muito complicado. O que ele consegue é trazer para todos nós uma experiência espiritual através da astronomia fenomenal, né? E ele percorre os itens para você perceber, se já não fez, ele insiste muito, olha, a pequenez do homem, a vastidão dos mundos, e aí diz, expande a sua consciência, sai dessa limitação, você está diante de uma oportunidade que é única, tá? Você se reconhece pequeno, observa algo que é extraordinariamente vasto, vasto. Universo observável é a expressão dos nossos dias. Dos nossos dias. Ele usa a palavra universos, no plural. É dizer, não é o que você vê apenas, está muito além do que você vê. Isso aí, se o sujeito não abrir a caixinha e tirar o espírito do corpo do homem, no sentido de imaginar a leitura pelo corpo, a partir do corpo, de tudo que não é apenas do corpo, o camarada não vai avançar nunca, nunca. Caminhar para o fim, né, a gente encontra 2 pontos. Há um trecho que ele escreve o seguinte: estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores. Estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores. Isso, gente, é filosoficamente absurdo, né? Absurdo, de tão rico, porque isso dissolve qualquer ideia de orgulho. Né? Não, puxa, minha família vem, não esquece, amigo, esquece. Né? A centralidade temporal da humanidade, tudo acontece em razão, não, esquece. A ilusão de que nós somos contemporâneos da criação, né? Foi criado aqui há 5.000 anos, há 10.000 anos, esquece isso. Sabe, os números que a gente tem hoje jogam isso assim na lata do lixo. Primeiro número para assustar, né? Para assustar. Imagina-se que o universo observável tem mais ou menos 13,8 bilhões de anos. 13,8. A Terra, informação espiritual e científica, 4 bilhões e meio de anos. E o Homo sapiens, 300.000 anos. Mas o sujeito que defende essa centralidade fala do homem criado no paraíso há 10.000 anos. O Homo sapiens há 300.000. E o sapiens não é aquilo que se estuda em termos de pesquisa. Mas o sapiens, 300.000. Olha, ela está nos últimos segundos do relógio cósmico, se a gente for usar um termo de comparação. Não tem essa possibilidade de ter orgulho de alguma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Uranografia geral não é um tratado científico, né? Então, quando o sujeito faz isso, diz, puxa, está desatualizado. Tá,
tratado de natureza muito mais profunda, muito mais profunda. Ele vem em reforço à ideia central que os espíritos nos trouxeram, tanto que o próprio Galileu Galilei aparece para contribuir, um espírito que é facilmente identificável por aquilo que fez, por aquilo que enfrentou, por aquilo que escreveu. Ele vem trazer a contribuição, as almas dos homens que viveram na Terra. Vem trazer. Evidente, ele se vale de um médium capaz de compreender informações que ele traria, porque pode ser que elas fossem de tal maneira difíceis de compreender que nem pudesse a comunicação ser apresentada. Então, ele se vale de um astrônomo, alguém que também olhava para o céu, alguém também que se maravilhava com aquilo que via, e é dele que ele se vale. Ele acerta na ponta, não dá para dizer que ele acerte, como nós hoje podemos estar equivocados. As ciências são sempre perguntas que buscam respostas que ficam facilmente superadas. E você tem novas perguntas, né? Agora, ele traz uma visão de universo que a gente ainda não vê, disseminada entre o homem que estuda, tá? Um universo infinito, vivo, evolutivo, interligado. Pega os itens, é uma interligação, habitado, que obedece leis e tem um significado espiritual que nós não conseguimos entender. Hoje a gente não admite, olha, não, probabilidade, mas não, espiritual não, porque espiritual é uma coisa metafísica, é algo mitológico. Não, espiritual, aquilo que nós somos. É essa a questão-chave. Ele reforça essa ideia do que nós somos, ele próprio afirmando a sua sobrevivência e evocando um nome que o faria ser reconhecido, reconhecível. É muito interessante, né? Porque depois que a gente lê a uranografia geral, é evidente que a gente precisa ficar com algumas coisas assim muito claras, né? Foi essa a razão pela qual eu não quis pegar ponto por ponto, porque talvez se eu tivesse que ir na linha, e são 60 itens, 61, eu tivesse que ir na linha, dizer, olha aqui, não, faça você a leitura, se já não fez, mas faça a leitura com esse norte, com essa bússola, né? Porque aí você vai deixar de fazer críticas ao texto, porque efetivamente ele tem coisas que não são mais aplicáveis, mas que na época eram. Então, quando a gente critica, primeiro precisa conhecer como era. Era desse jeito? É desse jeito. Bom, então não tem como ser diferente. Né? Há críticas, poxa, parece que não, os espíritos referendo a tal coisa, não, é o que eles tinham à disposição. E tinham médiums intermediários, nós nunca podemos nos esquecer, não é voz direta, é médium. Essa é uma mensagem psicografada, não foi obtida através da mesa que gira, não foi obtida através da cesta de bico, é psicografada. O sistema de transmissão é mais fiel àquilo que é a ideia central do espírito. Então, o texto melhora, a qualidade melhora. Ele deixa muito claro para nós, né? Há um infinito. Um infinito. Existe a condição humana? Sim, mas ela é absolutamente relativa. Nós estamos na condição humana, vamos voltar à condição espiritual e teremos que retornar à condição humana como uma necessidade para a nossa evolução. A criação é contínua. Ela não teve aquele baque, olha, criou tudo, está todo mundo aqui, para depois, capítulos alguns depois, matar todo mundo e começar outra vez. Não é isso, não é isso, tá? Não dá para ter esse tipo de ideia. Existe a possibilidade de uma espiritualidade compatível com a vastidão do cosmos. Isso ele defende, porque essa é a realidade, é o espírito que navega, não são os corpos que o espírito habita.
não são os corpos, né? Então, Galileu nos dá uma lição de metafísica cosmológica fenomenal, né? Para que a gente guarde como lição do capítulo. A grandeza do universo, ela não diminui o espírito. Pelo contrário, ela nos chama à humildade. E, com humildade, nós nos candidatamos a expandir o nosso conhecimento. Achar que eu detenho todo o conhecimento na limitação em que eu estou é algo assim que somente o orgulho pode justificar, porque não é verdadeiro, né? Ele foi um homem de ciência, produziu um texto com a ajuda de um homem de ciência, e aquela ciência, em grande parte, já foi superada. Porém, quando ele fala da questão espiritual, a metafísica, cosmológica, ele vem se situar à frente até do estágio em que nós estamos, a comprovar-se o acerto. Bom, eu não teria dúvida de dizer que esse acerto vai aparecer. Apareceu em alguns pontos que a gente conversou aqui, mas em muitas outras afirmativas, certamente vai aparecer. Se essa ideia ficar clara para nós, de que o universo ser desse tamanho não diminui a minha importância, né? Então eu tenho importância enquanto espírito, porque sou uma criação de Deus e destinado a ser o mais perfeito possível, sem nunca lograr ser perfeito, porque perfeito é apenas o que me criou. Eu preciso ter humildade e usar da humildade para expandir a minha capacidade de compreender. É um baita de um capítulo, não é? Aguardo você para o estudo do próximo. Até o próximo encontro.